Dando continuidade ao estudo dos moluscos, vamos falar agora da excreção. A excreção nos moluscos ela é realizada por metanefrídeos, também chamado celomadutos. Aqui, os metanefrídeos são rins primitivos, composto aí, esses metanefrídeos, então são compostos por túbulos que recolhem as excretas do celoma, lançando essas excretas na cavidade do manto. Aqui nós temos um metanefrídeo. Aqui mostra aqui dentro do metanefrídeo os túbulos aqui de marrom, aliás, aqui de mostarda, amarelado, aqui os túbulos, os metanefrídeos aqui. E envolvendo esses túbulos tem aqui os capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos bem pequenininhos, que estão recolhendo, então, promovendo então a excreção nesses animais. Os tipos de excretas dos moluscos, nos animais terrestres, a excreta é a ureia. E nos animais, nos moluscos aquáticos, a excreta é a substância amônia. As excretas, esse termo excretas na biologia, ele é um termo utilizado aí para falar dos resíduos à base de nitrogênio, ou seja, os resíduos nitrogenados produzidos pelo metabolismo dos animais. O sistema nervoso aqui dos moluscos, dos gastrópodes, eles são do tipo ganglionar. Aqui nós temos aqui os gânglios cerebrais, essas 4 bolinhas aqui, ó, os gânglios cerebrais. Então esses gânglios são vários pares de gânglios ligados entre si por cordões nervosos ventrais, sendo esse gânglio cerebral aqui mais desenvolvido. Aqui nos gastrópodes, nos moluscos do grupo dos gastrópodes, 4 pares de gânglios nervosos com funções distintas e todos interligados por conectivos. Compõem então o sistema nervoso dos moluscos do grupo dos gastrópodes. Já que nos cefalópodes, no grupo dos cefalópodes, nós temos aqui os polvos e as lulas, esse sistema nervoso ele é mais desenvolvido. Nos cefalópodes já se forma um cérebro constituído e composto por agrupamento de gânglios nervosos protegidos aí por uma cápsula. E nesses animais, como já são mais desenvolvidos, já possuem esse cérebro ganglionar aí, eles já têm uma capacidade de aprendizado e retenção de dados e de memória. Então, os cefalópodes, o sistema nervoso, ele é mais desenvolvido do que nos gastrópodes. Os moluscos apresentam um sistema sensorial. Nos tentáculos existem aí células táteis e quimiorreceptoras. Células quimiorreceptoras são células que elas percebem, identificam substâncias químicas e reagem, né, a essas substâncias, processando aí os estímulos
sensoriais. Os olhos. Os olhos, eles possuem o cristalino, funcionando como uma lente, e a retina para a percepção de estímulos luminosos. Nos molúsculos cefalópodes, os olhos são muito desenvolvidos, semelhante aos olhos dos vertebrados, com córnea, íris, cristalina e retina, sendo capazes de formar imagem. Esse no grupo dos cefalópodes. Aqui novamente nós temos os representantes dos cefalópodes, os polvos, lulas e náutilos. Aqui nessa figura nós temos aqui detalhes aqui do olho dos cefalópodes. Aqui o globo ocular contendo a íris, a córnea, o cristalino, a retina, o gânglio óptico e o nervo óptico. O sistema respiratório dos moluscos, os moluscos aquáticos, eles possuem brânquias para essas trocas gasosas. E nos moluscos terrestres possuem pulmão. Esse pulmão deles está aqui entre aspas, porque não é um pulmão individualizado, como no caso do ser humano. É uma área do manto, da cavidade do manto, densamente irrigada, né? Ou seja, rica em vasos sanguíneos, onde ocorrem essas trocas gasosas. Dos animais que nós já estudamos até agora, que foram os poríferos, os quinidários, os eumintos, os anelídeos, aqui os animais do filo molusco são os primeiros animais aqui na escala evolutiva a apresentar um sistema circulatório, contendo coração, vasos sanguíneos e sangue. E a substância que captura os gases respiratórios é a hemocianina, uma proteína, que é o pigmento respiratório. Só que a circulação nos moluscos ela é do tipo aberta, também chamada lacunar, com exceção dos cefalópodes, que apresenta aí circulação fechada. Então, nos outros molúsculos, nos bivalves, gastrópodes, circulação aberta. O que é a circulação? Vamos falar primeiro da fechada. Circulação fechada é quando a circulação do sangue ela ocorre dentro de estruturas. No caso aqui, do coração, passa para os vasos sanguíneos em geral e coração, circulando dentro dos vasos do coração, Já na circulação aberta, esse sangue ele circula aqui dentro dos vasos, mas também saem dos vasos por aberturas aí, denominadas cavidades, onde é lançado esse sangue também. Então, o sangue não fica restrito aos vasos sanguíneos e ao coração. Ele é lançado também a cavidades do corpo. Aqui, ó, essas lacunas, essas cavidades, elas são em consequência aqui, ó, da separação aqui dos vasos sanguíneos. Não são vasos sanguíneos contínuos, igual aqui na circulação fechada. Eles se separam, promovendo aqui essas cavidades, são chamadas de lacunas. Aí o sangue passa dos vasos sanguíneos para essas cavidades, indo parar diretamente nas células.
Então, sendo assim, o sangue abandona os vasos sanguíneos e cai nos tecidos, para ir diretamente para as células, e é sistema circulatório aberto. Agora vamos falar sobre a reprodução dos moluscos. Nos bivalves, no grupo dos bivalves, a maioria dos bivalves são dioicos, ou seja, existe um macho e a fêmea nesse grupo. Já nos gastrópodes, a maioria é monóica, ou seja, são hermafroditas. Nos cefalópodes, todos são dioicos, ou seja, tem o macho e a fêmea na espécie, na classe dos cefalópodes. A fecundação, ela é variada nos moluscos, pode ser cruzada, interna ou externa, direta. O desenvolvimento dos moluscos podem ser externo, direto ou indireto, né? A larva contribui para a dispersão de espécies, ou seja, indivíduos que têm desenvolvimento larval, essa larva ela contribui para a dispersão da espécie, porque essas espécies possuem locomoção muito limitada. Vejamos aqui a reprodução dos bivalves, né, dos moluscos do grupo bivalves. Nesse grupo, que são dioicos, né, existem um macho, que produz espermatozoide, que é a célula reprodutora, e a fêmea, que produz a célula reprodutora óvulo. Então, nos bivalves ocorre então a fecundação externa, ou seja, o espermatozoide encontra o óvulo fora do corpo da fêmea, no meio ambiente. Ocorre a fecundação, ou seja, a fusão do material genético do espermatozoide com o óvulo. Ocorreu a fecundação, formou-se então a célula ovo ou zigoto, que vai formar a larva. Essa larva vai se transformar, se desenvolver, se transformar em adulto. Que nós temos exemplo dos bivalves, exemplos dos mexilhões, animais aí do grupo, da classe dos bivalves. Agora, como na fecundação, na reprodução dos gastrópodes, a fecundação é interna, ou seja, o encontro do espermatozoide acontece dentro do corpo do animal, e essa fecundação é cruzada. Vamos recordar então que os gastrópodes são monóicos, ou seja, hermafroditas, produzem tanto células reprodutoras masculinas quanto femininas. Aqui nós temos aqui um gastrópode terrestre, um caracol. Um caracol. Aí tá mostrando aqui, ó, a cabeça, né? E aqui na cabeça que tem as estruturas reprodutoras, ó, correspondentes à vagina, pênis, produtoras aí produtores aí, os órgãos reprodutores aí de espermatozoides, produtores de espermatozoides e de óvulos. E vai abrir aqui na cabecinha deles, no pescocinho deles, um chamado poro genital. Então, quando os gastrópodes vão cruzar, ou seja, o acasalamento, o ato sexual, os gastrópodes, eles se encostam, cabeça com cabeça, né, o pescocinho com o pescocinho, encostou poro genital com poro genital, e os espermatozoides de um caracol, de um caramujo aí, ele passa para o outro caramujo que está tendo a cópula com ele. Então a cópula, ou seja, o ato sexual deles é encostar os pescoços, cabecinha de dois animais, encosta as cabecinhas aqui, unem os poros genitais, e ocorre a passagem de um espermatozoide de um
caramujo para o outro e vice-versa. Fecundação cruzada. Espermatozoide desse passa para esse animal, espermatozoide desse animal passa para esse animal. Lembrando que eles são hermafroditas. Então, fecundação, ou seja, enquanto espermatozoide com óvulo, é interna, dentro do corpo dos animais. E cruzada, ocorre a troca de espermatozoide entre dois animais. Nos cefalópodes, a fecundação é interna. Lembrando que os cefalópodes são dioicos, ou seja, possuem órgãos sexuais masculinos e femininos em animais distintos aí. Tem o macho e tem a fêmea. De forma que um dos braços do macho é modificado para um órgão sexual para introduzir os espermatozoides na fêmea. Esse órgão é chamado de ectocórito. O ectocórito introduz o espermatozoide na cavidade do manto da fêmea, perto da abertura do oviduto. Então, ocorre a fecundação interna desses animais. E o desenvolvimento dos animais é direto, ou seja, não tem estágio larval. Vai nascer um indivíduo pequenininho, mas semelhante, um filhote, né? Mas semelhante ao adulto, não tem a fase larval. Importância econômica dos moluscos. Os moluscos são apreciados na culinária. Grande número de pratos são preparados utilizando polvos, lulas, mexilhões, cargôs e outros. Os cefalópodes produzem aquela tinta escura de proteção e para situações de perigo, né? E essa tinta, né, utilizada na culinária para produzir um corante chamado de nanquim. Aqui o corante, nanquim. Ainda sobre a importância econômica, além da utilização dos moluscos na alimentação humana, como nós já vimos anteriormente, certos bivalves produzem as pérolas, utilizadas aí para fabricação de joias, colares, brincos, anéis. Aqui nessa figura nós temos vários animais, moluscos, nos diferentes formatos, cores, tamanhos, belíssimos. Aqui mais exemplos de moluscos, lulas, bivalves, lesmas. Então essa foi nossa aula sobre os moluscos. Até a próxima.